noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Bem-vindos à primeira doutrinária do ano de 2026, em nossa instituição de IDEB, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita em Eurípides Barçanufo. Nós estamos retornando do recesso das festas de fim de ano e hoje nós trazemos o tema Muito se pedirá a quem muito foi dado. Nós teremos o expositor Antônio Cunha, que já está presente e pode sentar-se aí para aguardar o momento da sua exposição. E vamos dar seguimento com a oração inicial para podermos dar continuidade à doutrina. Nesse momento de retorno à nossa casa, rogamos amorosamente a presença, as bênçãos, as orientações, para que todos nós possamos, nesse ano que se inicia, sermos perseverantes, sermos fiéis em nossos propósitos, podermos trilhar os caminhos das nossas experiências reencarnatórias com paz, com serenidade, com responsabilidade e buscando sempre servir ao próximo, como assim nos pediu o Mestre Jesus. E com a oração que ele deixou para ensinar aos seus apóstolos e a todos os seus seguidores, nós iniciaremos a nossa doutrinária dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E para o nosso companheiro e irmão Antônio Cunha, nossas melhores vibrações. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje começa para nós o ano novo. Feliz ano novo. Nosso primeiro dia de trabalho em casa, né? Começar o ano com muita vontade, coragem. Porque só a vontade não. Se não tiver coragem para enfrentar as vicissitudes, o negócio fica difícil, né? E a gente já vai começar o ano com uma mensagem muito importante, onde o Evangelho nos diz que muito se pedirá àquele a quem muito é dado. E Jesus reunidos no meio de muita gente, ele começou a contar aquelas historinhas, né, que Jesus adorava, contar as histórias. E ele disse que aquele servidor que sabia a vontade do Pai, mas que faz a coisa errada, é muito mais culpável do que aquele servidor que comete o mesmo erro, mas que não sabia a vontade do meu Pai. As histórias de Jesus são mensagens que ele estava deixando para a gente, para a posteridade. E vamos trazer essa palavra de Jesus para nosso meio, para a nossa casa. Vamos trazer a mensagem de Jesus para o nosso círculo, digamos assim, religioso, não dos outros, o nosso. Hoje nós abraçamos uma doutrina, que é uma doutrina espírita, dizemos que é a doutrina consoladora. Essa doutrina consoladora, ela também é uma doutrina que nos remete
há uma responsabilidade de todos os nossos atos. É a doutrina que faz com que você seja responsável por tudo que acontece em nossa vida. Tem um palestrante, Raul Teixeira, que ele diz que para ser espírita tem que ser coragem. E uma das coragens é essa. Quando nos acontece uma coisa ruim ou não boa, a gente diga, foi o diabo, foi os maus espíritos. Quando acontece uma coisa boa, foi o Divino Espírito Santo. E a sua responsabilidade? Fica aí. Quando é que você é responsável? Então a doutrina espírita nos traz esse convite da responsabilização. Nós abraçarmos aquilo que é nosso e de mais ninguém. Hoje eu estava conversando com um dos nossos companheiros aí na porta, aí contando uma série de problemas que acontecem em família, porque a família é a maior oficina que existe. E eu disse a ele exatamente isso. Deixa ele assumir a responsabilidade dele, porque é dele. Assuma a sua, porque é sua. É que nem a caridade. A caridade, você faz a caridade, você ajuda o outro, mas você não deve se envolver demais emocionalmente no problema dele, porque o problema é dele. A sua missão é auxiliar. E você sabe disso. Como você sabe que a sua missão é auxiliar, você vai auxiliar. Se você não auxilia, você cometeu uma infração das leis divinas. Mas tem outro elemento que também não vai auxiliar, mas ele não conhece, como nós, na doutrina espírita, as leis divinas. E ele não poderá ser cobrado como vai ser cobrado de mim ou de outros que já conhecem. Tem uma passagem do Evangelho, que agora não me lembro bem, que ela diz que Deus, preste bem atenção, Deus não nos responsabiliza ou não nos cobra as nossas faltas da época da barbárie. Quando nós ainda vivíamos da caça, da pesca e mais nada. Andávamos praticamente seminus. Tínhamos conhecimento de que existia um ser superior. Mas que ser era esse? Era só aquela intuição das leis divinas que estão gravadas na consciência. Mas se hoje um de nós cometêssemos um dos atos daqueles homens da época da caverna, será que Deus ia passar a mão na nossa cabeça, nos perdoar, como perdoar? Não, porque nós já sabemos, nós já conhecemos, já nos foi dado conhecer. Então, se já nos foi dado a conhecer, mas seremos cobrados. Isso é simples. É como um estudante. O estudante vai estudando, vai para a faculdade, se forma. Em uma área qualquer. Quando ele se forma, ele é um intelectual, aí ele comete uma barbárie incrível. Ele conhece todas as leis. Então, vamos botar que ele seja um advogado, né? Conhecedor das leis. Ele comete uma infração em cima das leis civis, da lei humana. Mas vem um senhorzinho lá do interior de Cobró e comete a mesma infração. De quem a justiça
vai cobrar mais? Daquele senhorzinho ou do advogado? Isso é coisa para a nossa reflexão. Porque durante essa conversa com as pessoas, e eram muitas pessoas, Jesus disse que ele veio a este mundo para fazer o julgamento. Que julgamento é esse? Ele veio para esse mundo. Está fazendo zoada aqui no microfone. Ele veio a esse mundo para fazer esse julgamento. Para que aqueles que não veem, vejam. E para aqueles que veem, se tornem cegos. O que foi que Jesus quis dizer? Que aqueles que ainda não têm o conhecimento venham a ter esse conhecimento. Mas aqueles que têm o conhecimento e fazem as coisas erradas, eles se tornam cegos. Aí Jesus começou para lá um fariseu que era tido como doutor da lei, e aí, é como diz assim, assumiu a carapuça e perguntou para Jesus assim: Senhor, quer dizer então que nós somos cegos? E Jesus disse para ele: vós o estáis dizendo. É como Jesus disse: é você que está dizendo, não sou eu não. Se você fosse cego, você não pecaria. Mas já que você vê, você cometeu o pecado. Toda vez que eu passo por essa citação do Evangelho, eu me lembro de João Beldes, colega de jornada da caminhada espírita, que ele é cego. E ele tem uma percepção das coisas tão claras que parece que ele enxerga realmente com os olhos do corpo físico. Mas ele enxerga com o coração, ele enxerga com a alma. Numa certa feita, nós estávamos indo para um evento em Lauro de Freitas. Foi na época que estava fazendo um viaduto que faz um desvio, né? Que sai lá na frente, que só tinha uma ida. Aí nós estava com a Kombi, né? Carregada de gente. Aí quando chegou, o viaduto estava pronto, eu peguei o desvio para ir para lá, nosso destino. E ele do meu lado perguntou: você vai pelo viaduto novo? Eu perguntei: como é que você sabe? Você não é cego? É o que Jesus disse para a gente. Aqueles que não veem, venham a ver. Tenham o conhecimento de uma outra maneira. Aquilo que Jesus quis nos dizer é que quando nós temos o conhecimento e nós praticamos tudo da maneira errada, a cobrança é grande. E aqueles que não têm ainda o conhecimento, mas têm a vontade de aprender, que querem realmente ver, querem ser possuidores da verdade, não a verdade absoluta, mas uma verdade relativa, que é absoluta, só de Deus, eles tenham meios de conduzir. Foi como Jesus, também no meio desse povo, conversando aí, Jesus contou a parábola. E primeiro Jesus estava conversando normalmente, né? E de repente botou uma parábola no meio para dar uma explicação, exatamente essa do céu. E aí um dos seus apóstolos pergunta: Senhor, por que vos falas em parábola para esse povo?
E conosco o Senhor fala abertamente. Jesus disse para eles: porque a vós vos foi dado o direito de entender, mas aos outros ainda não. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E aquele que não tem, ainda lhe será tirado. Parece um paradoxo, né? Se você já tem, ainda lhe dão mais. E se você não tem, ainda lhe tira o que tem. Foi quando Jesus contou aquela parábola dos talentos. Se lembram da parábola dos talentos? Jesus pegou, disse que o Senhor ia viajar, chamou 3 servidores e disse: olha, eu vou viajar. Eu vou deixar com vocês alguns talentos. Pegou a um, deu 5 talentos, a outro deu 3 talentos. Talentos era dinheiro naquela época. E pegou a um terceiro e deu 1 talento. E viajou. Passou um bom tempo viajando, resolvendo o problema dele. E na sua volta, ele chamou os seus trabalhadores para cobrar. Aí veio o primeiro e disse assim: Senhor, como eu sei que o Senhor é um homem ganancioso, gosta de ceifar onde não plantou, eu peguei o seu talento, apliquei, e tem aqui, olha, 3 vezes mais do que o Senhor me deu. E aí ele disse: servidor bom e fiel, lhe será dado muito mais para administrar. Veio o segundo e disse: Senhor, como eu também sei que o Senhor gosta de ter aquilo de maneira mais fácil, né? Eu peguei os seus talentos e apliquei, está aqui 2 vezes mais do que o Senhor deixou. E o servidor disse para ele: servidor bom e fiel, como foste tão responsável com poucos talentos, dar-te-ei mais para administrar. Aí veio o terceiro. Aí o terceiro disse: ó Senhor, como eu sei que o Senhor é muito rígido, gosta de colher onde não plantou, é muito rígido com seus bens, eu peguei o seu talento e enterrei na terra. Agora que o Senhor voltou, está aqui, ó, o talento que o Senhor me deu. Aí o Senhor disse para ele assim: servidor mau e preguiçoso, se você sabe que eu gosto de ceifar onde não plantei, se você sabe que eu gosto de que as minhas coisas venham a render, você devia ter aplicado o meu talento e não enterrado. Por isso, eu vai para a masmorra, digamos assim, né? Vamos para a masmorra, que eu não vou falar se está na primeira. Para a masmorra, e lá você haverá choro e ranger de dentes, porque muito é dado aqui pouco, aqui muito é cobrado, aqui muito é dado. Ou seja, o que foi aqueles talentos? Vamos botar agora os talentos como conhecimentos. Nós vamos voltando. Aqueles que receberam tinham um conhecimento mais elevado. Na hora de prestar contas, na hora do trabalho, eles faziam de maneira brilhante. E como eles faziam de maneira brilhante, lhes eram dados cargos mais importantes. Aí veio o outro que tinha uma posição mediana, mas ele desempenhava bem essa missão. Então o Senhor
disse para ele: eu vou lhe dar um cargo melhor. Mas aquele serviçal que não queria nada, aquele aluno que gosta de sentar lá no fim da sala e durante a aula fica lá jogando, olhando o celular, não sei o quê, ele não aprende nada, né? Então o que é que vai dar para ele? Vai sobrar o que para ele? Repetir o ano. Lhe foi tirada a oportunidade de passar para uma classe mais adiantada. É exatamente isso que as palavras de Jesus querem trazer para a gente. Hoje nós temos na nossa, não vou dizer na nossa casa, não, no nosso segmento espírita, tem muita gente que acha que nós somos, por sermos espíritas, somos privilegiados, e não somos. Somos sim fiéis trabalhadores da seara do Cristo, como qualquer um outro, participante de qualquer um segmento religioso, igualzinho. Só que o espírita lhe foi dado muito mais. Por quê? Eu costumo dizer uma coisa: as parábolas de Jesus, muitas pessoas fazem interpretações errôneas sobre as parábolas de Jesus. Por quê? Porque faz a interpretação de modo pessoal, de acordo com o seu entendimento. A doutrina espírita, ou seja, os espíritas, todo dia eu digo isso, não tem mais o direito de fazer interpretações erradas sobre as parábolas de Jesus. Por quê? Quando Jesus estava próximo a voltar ao Pai, próximo da sua crucificação, ele reuniu os seus apóstolos, já estavam assim, sentindo que algo diferente no ar, e disse aos apóstolos: não vos afligeis, quando eu me for, pedirei ao Pai que mande um outro Consolador, que ficará convosco até o fim dos tempos, e vos dirá tudo o que eu disse, muito mais, porque ficará para sempre convosco. E quem é esse outro Consolador? É a doutrina espírita. Quem é que vai ficar conosco e vai nos instruir? Os espíritos. Mas como os espíritos vão nos instruir? Através dos médiuns. E toda vez, né, que tem uma parábola, os espíritos se encarregaram de explicar qual era o pensamento de Jesus, qual era a linha de raciocínio de Jesus em relação àquela parábola. Porque eu já vi pessoas de uma outra religião fazer uma interpretação de uma parábola que eu fiquei chocado. Para nós espíritos não é mais possível isso. Porque aquele cidadão de uma outra religião que fez essa interpretação errada, ele fez de acordo com o conhecimento dele. Se um espírita hoje fizer a mesma coisa, será muito mais cobrado do que foi daquele cidadão daquela outra religião. Porque ao espírita já foi dado o direito de conhecer o raciocínio, a linha de raciocínio do Cristo. São os espíritos que, na maioria deles, conviveram com o Cristo. E que hoje vem nos dizer: não, o raciocínio que Jesus quis dizer foi esse. Tanto que se nós pegarmos hoje
esse livrinho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as parábolas que tem, todas as instruções, tem uma parte chamada Instrução dos Espíritos, e depois de cada parábola ele vai dizer, Jesus quer dizer isso. Vou ver um exemplo do semeador. Aquela parábola do semeador, repare-se, depois ele vai dizer, a semente que caiu na terra boa era isso, que caiu entre os espinhos era isso, a que caiu em terra de pouco fértil era isso. Quando nós vamos para aquela parábola do festim de núpcias, ele vai dizer aquelas pessoas que perseguiram os apóstolos, aqueles convidados que não quiseram vir, aqueles convidados que tinham suas coisas para resolver, explica tudo quem era. Então nós não temos mais o direito de fazer interpretações erradas. Porque se fizermos, seremos muito mais cobrados. A doutrina espírita. Quantas pessoas ainda frequentam a doutrina espírita como algumas pessoas frequentam a missa dominical? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu fui coroinha. Conheci muito a missa e não entendia. Porque as pessoas diziam, eu vou assistir a missa. Mas eu ia na missa uma vez na semana. Mas ele não ia participar da missa, ele ia assistir a missa. Era como um evento esportivo, uma coisa que eu ia lá. E a gente acha que a religião católica estava errada. Não era a religião católica que estava errada. É o entendimento de determinadas pessoas que ainda não foi dado a elas, ou elas ainda não tiveram a oportunidade de entender de maneira mais apurada que a missa não é para ser assistida, mas para ser compartilhada, participada. E não ter a missa como um evento individual. O católico, ele passa por todos os processos que passa a doutrina espírita, de estudo, de conhecimentos, mas aqueles que frequentam. Então, hoje, na doutrina espírita, nós ainda temos frequentadores dos centros espíritas que vão assistir a uma doutrinária. Só. Eu gosto de assistir a doutrinária porque aquele palestrante é bonitinho, porque aquele palestrante fala direitinho, porque aquela palestrante é muito bonita, é muito simpática. Ou porque eu gosto da mensagem. É esse o comportamento que deveremos ter sobre a doutrina espírita? Não. Nós já temos conhecimento de sobra para sabermos o que significa cada passo dado por Jesus em relação a nós. E, infelizmente, muito de nós ainda é espírita, que já conhecemos as leis divinas, que já conhecemos o Evangelho de Jesus, não praticamos ou praticamos de maneira errada. Foi isso que levou Eurípides, ou melhor, levou Jesus a dar uma resposta a Eurípides quando o seu mentor espiritual o levou a São Vicente de Paula, que é o mentor espiritual de Eurípides, o levou em desdobramento até a esfera superior. Lá ele se viu frente a frente com Jesus. E frente a frente com Jesus, ele percebeu que Jesus chorava.
E ele pergunta: Senhor, por que choras? Jesus permaneceu calado, cabisbaixo e chorando. Ele voltou a fazer a pergunta: Senhor, por que choras? Por acaso o Senhor chora pelos deserdados da terra? Aí Jesus respondeu para ele: Não, meu filho, eu não choro pelos deserdados da terra. Eu choro por aqueles que já conhecem o meu evangelho e não as praticam. Ou se praticam, ainda pratica de forma errada. Olha, Jesus está se referindo àqueles que já conhecem o seu evangelho. Então a esses a cobrança é tão grande, quando não praticam, praticam de forma errada, que leva Jesus às lágrimas. Mas aquele que ainda não conhece o evangelho de Jesus, Jesus faz o convite para ir paulatinamente, passando de segmento religioso em segmento religioso, até chegar no momento do conhecimento. Porque Jesus não ia cobrar de quem não conhece o mesmo que cobraria daqueles que já conhecem, não praticam, praticam de forma errada. Se fosse uma pessoa que não conhecesse o evangelho e fosse feita essa pergunta a Jesus, o que faria com aquelas pessoas que não conhecem o evangelho e pecam tanto? Com certeza Jesus diria: deveremos ter misericórdia e o auxiliar na sua caminhada. Porque muito é cobrado de quem muito é dado. E a eles que ainda não conhecem, não podemos cobrar. Isso está aqui na Casa Espírita. Está aqui. Eu lhe faço uma pergunta. Nós temos um trabalho chamado Evangelho-Terapia. Hoje nós temos uma média de 12, 13 pessoas participando da Evangelho-Terapia. Sabe quantas pessoas, quantos homens participam da Evangelho-Terapia? 12 homens. Aí eu pergunto: só as mulheres precisam estudar? Só as mulheres precisam crescer? Só as mulheres têm vontade de seguir realmente uma doutrina com conhecimento? Ou será que os homens ainda não se sentem capacitados a conhecer melhor o Evangelho? De conhecer a base do Espiritismo? Aí uma coisa que me deixa inveja em relação aos evangélicos. Você pode chegar, se chegar hoje aí na porta e ficar parado, você vai ver a quantidade de homens evangélicos passando com a sua Bíblia debaixo do braço. Quantos evangélicos nós vemos que vai trabalhar, pega a sua Bíblia, bota no seu local, em cima da sua mesa de trabalho. Eu tive um colega, na minha época de motorista de ônibus, que ele pegava a Bíblia, botava em cima do painel, botava uma toalha, ele era torcedor do Bahia como eu, abria uma toalha do Bahia e botava a Bíblia lá em cima. Claro que isso é exagero, mas é o que eles acreditam e fazem de maneira brilhante.
Por que eu digo que, claro, que é um exagero? Porque Bíblia não é talismã. A Bíblia não nos livra de nada. O que nos livra é o conhecimento, a consciência, a boa vontade e a perseverança no bem. O que nos livra é a prática da caridade. Por isso a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. Mas quando eu falo da caridade, eu não estou falando da caridade material, aquela caridade que você vai pegar um dinheiro, um pão, alguma coisa e dar para alguém. A caridade, primeiro, precisa começar conosco. Cada um ser caridoso consigo mesmo. Porque se você não é caridoso com você, você não pode ser caridoso com ninguém. E o Evangelho nos ensina que existe uma caridade muito mais meritória. É aquela em que você auxilia o irmão, oferecendo o seu ombro, oferecendo o seu ouvido, oferecendo o seu abraço e consolando, compreendendo, se colocando no lugar dele para saber entender. Se colocar no lugar do outro para saber entender é você estar disposto a compartilhar com ele aquela, vamos dizer, aquela crise que ele está passando, mas de maneira que você não se envolva na crise para ter capacidade de ajudá-lo a resolver. Como assim? Vamos dar um exemplo. Alguém, você vai passando e alguém toma um tombo na rua e cai. Para você auxiliar o outro, você precisa cair? Não. Você tem que estar de pé e auxiliar a levantar. Você não precisa cair com ele. Porque senão fica os dois no chão. E nós estamos hoje numa situação que ainda somos muito cobrados. Porque já nos foi muito dado. Já recebemos muito. Hoje, depois de um pouco mais de 200 anos de codificação da doutrina espírita, ela ainda é muito rejeitada. Mas, por que ela é rejeitada? É compreensível. Porque ela é pouco conhecida ainda. Ela é pouco entendida ainda. Ela é pouco aceita ainda. Porque tudo que é novo, tem resistência. E a doutrina espírita, a doutrina nova, a doutrina consoladora, ainda sofre essa resistência. Hoje está bem melhor. Está bem melhor. Mas Deus não vai cobrar dessas pessoas que rejeitam a doutrina porque não conhecem, do que aqueles que já conhecem, participam e nada fazem. Estamos chegando ao término do nosso trabalho de hoje e eu quero deixar uma mensagem. Abrace com muita firmeza o conhecimento que está sendo colocado à nossa disposição. Abraça. Mas não é abraçar e deixar preso. Abrace e divida. Espalhe o conhecimento. Incentive o seu irmão a seguir essa doutrina, a conhecer melhor as leis divinas. Porque a
última lei divina, que é a 12ª, ela está colocada em 3 fundamentos. A lei de amor, justiça e de caridade. E Jesus vai nos fazer justiça quando nós realmente tivermos amor e praticarmos a caridade. E que o Divino Mestre nos abençoe sempre. Permita que os nossos anjos da guarda estejam sempre nos orientando e mais ainda, que a gente seja sempre capazes de ouvir, entender e seguir os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela sua fala, pela sua exposição, trazendo mais um tema do Evangelho para darmos início esse ano, né? Nada mais importante do que nos chamar à reflexão do que está nos chegando e do que estamos fazendo com o que nos chega. É isso? Então, após a distribuição da água fluidificada, temos o segundo momento, né, o encerramento dessa plenária, temos o segundo momento com a fluidoterapia. E eu peço ao nosso irmão Antônio Cunha para fazer a prece de agradecimento, encerrando a nossa doutrinária de hoje. Depois dessa inspiração maravilhosa que me foi dada, eu quero agradecer ao Pai pela feliz oportunidade que está nos dando de recomeçar mais um ano de trabalho. Não um ano de sacrifício, mas um ano de disposição, de amor, de caridade. E que hoje seja o pontapé inicial de vida nova para todos nós. Que Jesus continue nos auxiliando, nos instruindo. Que permita que continuemos até os últimos dias de nossas vidas a participar da tua seara. Hoje, nós, aqui do GEDEB, que estamos na seara do Cristo, no campus administrado por livre embaixador, devemos nos sentir honrados, não privilegiados, que no mundo espiritual não existe privilégios, mas honrados por sermos aceitos neste campo de trabalho e que nós possamos todos os dias fazer o melhor possível e dar o melhor de cada um de nós. Por isso, Senhor, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer da maneira que o Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra como em todo o universo. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai amado, de todos os males. Pois só em ti reina o poder e a glória para sempre. Depois dessa primeira parte, partiremos para a segunda parte do nosso trabalho, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Você que nos acompanha pelo YouTube, acesse o nosso canal, GEDEB Oficial, inscreva-se nesse canal, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. Uma boa noite a todos.